Olá, nono ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual notícias. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela dessa apresentação, tá? A notícia, ela é muito parecida com a reportagem que vocês já estudaram em anos anteriores. Só que tem uma pequena diferença. Na notícia, nós não temos o aprofundamento da história, né? Ela tem o objetivo apenas de informar ao leitor sem essa obrigação de investigar melhor o que está sendo abordado. A notícia é um texto jornalístico, mais ágil e dinâmico, responsável por informar as pessoas acerca dos fatos e assim contribuir para que elas conheçam melhor a realidade que as cerca. Com base nessas informações, a população pode refletir sobre essa realidade, formular opiniões mais sólidas e até mesmo agir para transformá-la. Nela são relatados acontecimentos, informações recentes ou atuais do nosso dia a dia. Qualquer fato pode virar notícia, desde uma simples briga de casal a uma investida do homem no espaço. Como esses fatos são veiculados em jornal, revista, rádio, programas de televisão, sites, etc., os próprios veículos é que vão selecionar o que será noticiado ou não, e isso vai variar de acordo com seus interesses e de sua linha editorial. As características da notícia são: a notícia tem como principal característica a objetividade e a clareza, ou seja, isso vai servir para facilitar a leitura e a compreensão. A notícia deve ser o mais direta e clara possível. Esse aspecto deve ser priorizado. Já no título, ou também chamado de manchete, e no lead, deve vir, né, coisas escritas que chamem a nossa atenção enquanto leitores, né? Que a manchete é aquela parte escrita em letras maiores, em negrito, que só de olhar, né, no aspecto visual já vai chamar a atenção do leitor. E aí, quando a gente vai ler o conteúdo dessa manchete, a gente vai se interessar ou não em ler toda a notícia. O lead, ele é um pequeno texto introdutório, geralmente o primeiro parágrafo, que vai fazer um resumo do que será trabalhado durante todo o texto, né, durante a notícia. Então, o lead é um pequeno parágrafo introdutório que apresenta os principais tópicos da notícia. Caracteriza-se pela sua função de resumir o assunto, ressaltar o fato mais importante e despertar a curiosidade do leitor. Assim, normalmente, o lead vai responder as seguintes questões: o que, né, o que está sendo abordado, quem é que fez, quando fez, como fez, onde fez, por que fez. Então, o lead vai resumir tudo isso respondendo a essas perguntas. Os outros parágrafos do texto são chamados de corpo do texto ou corpo da notícia. São neles que vão vir, né, o desenvolvimento da situação, da notícia. Apesar de a notícia ter múltiplos e desconhecidos leitores, é possível traçar o perfil deles. Como é que é possível traçar o perfil de um leitor através, né, da notícia, do jornal? Porque nós sabemos que há diversos jornais, né? Há o Meia Hora, há o Extra, o Dia, o Globo, a Folha de São Paulo, né? O Estado de São Paulo. Então, há vários tipos de jornais e cada um deles tem um público específico. Vocês podem nunca ter reparado isso, mas cada um deles tem um público específico. Cada um deles vai trabalhar a notícia de uma maneira diferenciada, né? Uns trabalham mais a política, então as pessoas que são mais interessadas nesse assunto vão comprar o jornal Y. Aqueles que gostam mais de esporte vão comprar o jornal A, né? Essa variedade de jornal também vai contemplar vocabulários diferentes, né? O jornal Y tem uma variedade de vocabulário muito maior do que a do jornal X, né? O jornal X atende aquela população menos favorecida, com menos estudos. Já o jornal Y atende a população mais favorecida, com maior bagagem cultural. Então, tudo isso vai influenciar no perfil que vai ser traçado dos leitores, de acordo com o tipo de jornal ou revista comprado. Por exemplo, podemos ter uma ideia de quem são, do que gostam, a que classe social pertencem, quais são os seus interesses. Disso decorre a seleção dos fatos que virarão notícia. Na prática, o próprio leitor sabe onde encontrar as notícias do seu interesse. Observem essa imagem. Aqui nós temos uma pirâmide invertida, onde há em cima o título
vai vir em letras garrafais, né, grandes, em negrito, que serve para chamar a nossa atenção. Embaixo do título, não está aqui nessa imagem, mas há o subtítulo, né, que é uma introduçãozinha do que vai ser trabalhado no texto. O lead, que é aquele parágrafo introdutório, que é o resumo de tudo que vai ser discutido dentro da notícia. E o restante é o corpo da notícia. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né, de jornal, um print de um jornal, e essas coisas circuladas em vermelho são as partes essenciais da notícia que nós trabalhamos anteriormente. Lá aqui, ó, do lado esquerdo da nossa telinha, na parte superior, nós temos o título ou a manchete. Ali embaixo nós temos o subtítulo. E, por último ali, o lead, né, aquele parágrafo introdutório. E aqui embaixo, nessa parte aqui, onde nós temos essa linha maior em vermelho, nós temos o corpo do texto, é o restante do texto onde vai ser desenvolvida, né, trabalhada toda a notícia. Bom, gente, nós vamos fazer agora os exercícios do nosso livro, que também é a respeito desse gênero textual, né? A notícia. Erro do capitão provocou a morte de quase 800 imigrantes. Lá naquela apresentação, nós não vimos que na notícia há a presença de fotografias, infográficos, legendas, porque esses são elementos não essenciais. Eles podem vir, mas podem não vir, né? Diferente do título, da lead, do corpo do texto, que sempre estarão presentes. Nessa notícia aqui, nós temos uma fotografia e a legenda aqui, ó, sempre virá em letras menores, e ela serve para explicar a fotografia. Imigrantes que tentavam chegar à Grécia são resgatados após o naufrágio. O naufrágio do barco no domingo frente ao litoral da Líbia foi o incidente mais mortífero no Mediterrâneo já registrado. O barco naufragou depois de ter colidido com um cargueiro português que tentava socorrê-los. O capitão da embarcação lotada, com centenas de imigrantes, e que naufragou no fim de semana, foi designado pela Procuradoria Italiana como o único responsável pela tragédia, uma das piores já ocorridas no mar Mediterrâneo. Ainda abalados e exaustos, os sobreviventes desse novo desastre marítimo, que supostamente matou 800 pessoas, chegaram nessa terça-feira, né, a Sicília, ao mesmo tempo que 2 traficantes de seres humanos foram presos. A responsabilidade do capitão do barco, um tunisiano de 27 anos, Mohamed Ali Malek, é inquestionável. Segundo a Procuradoria da Catânia, na Sicília, já que o homem provocou o naufrágio por ter sobrecarregado o barco e se mostrar sem condições de realizar manobras adequadas. Essa catástrofe tem 2 causas principais, segundo a Justiça, em um comunicado. Por um lado, as manobras equivocadas decididas pelo comandante do barco, que em uma tentativa de abordar o cargueiro e de ajudar, que acudiu um socorro, provocou a colisão com essa embarcação maior, afirmou a fonte. Por outro lado, o excesso de passageiros do barco, que perdeu o equilíbrio por causa dessas manobras equivocadas e pelo deslocamento dos imigrantes a bordo, acrescentou. O barco afundou por esses motivos, enfatiza o texto. A Procuradoria também destaca que o cargueiro português que tentou socorrer os imigrantes não contribuiu em absoluto para o naufrágio. O balanço oficial da tragédia é de 24 mortos e 28 sobreviventes. Mas o número de desaparecidos soma cerca de 800 pessoas, entre elas crianças e mulheres, segundo organizações humanitárias internacionais. Presos no porão. A Justiça não confirmou essa cifra, mas calcula em 850 o número de imigrantes a bordo da embarcação, com base em relatos dos sobreviventes e estimativa da tripulação da embarcação portuguesa. Somente 24 corpos foram recuperados, e esse pequeno número de sobreviventes é explicado pelo fato de que muitos imigrantes, em sua maioria mulheres e crianças, estavam presos no porão do barco. A investigação prosseguirá para determinar o número de mortos, inclusive procedendo à recuperação dos restos da embarcação. O chefe de governo italiano, Matteo Renzi, aludiu a essa possibilidade para dar uma sepultura decente às vítimas. Havia um pouco mais de 800 pessoas a bordo, entre elas crianças de 10 e 12 anos. Havia sírios, eritreus, somalis,
saíram no sábado às 8 de Trípoli, segundo Carlota Sami, porta-voz da Itália do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O porta-voz da Acnur, Adrian Edwards, por sua vez, declarou que o naufrágio do barco no domingo, frente ao liberal da Líbia, é o incidente mais mortífero no Mediterrâneo já registrado. Essa cifra foi confirmada por um porta-voz da Organização Internacional para as Migrações, OIM, Flávio Di Giacomo. A OIM informou ainda que mais de 1.750 imigrantes perderam a vida no mar Mediterrâneo no decorrer do ano, um número 30 vezes maior que no mesmo período de 2014. Aqui temos mais uma fotografia e a sua legenda ao lado. Imigrantes esperam para desembarcar de navio militar após a operação de salvamento no porto de Salerno, no sul da Itália. Com a mais recente contagem, a OIM calcula que o número de mortos desde o início de 2015 é atualmente 30 vezes superior ao de 2014 nesse mesmo período, quando foram assinalados 56 mortes de imigrantes no Mediterrâneo, declarou o porta-voz da OIM, Flávio Di Giacomo, em Genebra. A OIM teme que o total de 3.279 mortes de imigrantes em 2014 seja superado este ano em algumas semanas e possa alcançar os 30 mil até o final do ano, se nos basearmos no balanço atual, acrescentou. Segundo Edwards, apenas no mês de abril foram 1.300 mortos, que estabelece um trágico recorde de mortes. Medidas da União Europeia. Na véspera, a União Europeia convocou uma cúpula de chefes de Estado e de governo e revelou um plano de ação para tentar dar respostas ao drama dos imigrantes no Mediterrâneo. O plano de ação apresentado pela Comissão Europeia possui 10 pontos, que incluem reforçar as operações de controle e resgate para responder à situação de crise migratória. Esse plano será apresentado na quinta-feira aos chefes de Estado e de governo da União Europeia durante a cúpula extraordinária, informou a Comissão em um comunicado. Não podemos continuar assim. Não podemos aceitar que centenas de pessoas morram tentando atravessar o mar para chegar à Europa, afirmou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, ao anunciar essa reunião extraordinária dos chefes de Estado e de governo. A reunião foi pedida no domingo pelo chefe do governo italiano, Matteo Renzi, com apoio de outros dirigentes, após o naufrágio, no qual cerca de 800 pessoas morreram ao largo da costa da Líbia, no domingo. O plano apresentado também propõe a apreensão e a destruição de embarcações utilizadas para transportar os migrantes, o reforço da cooperação entre as organizações europeias e um programa para a deportação rápida dos candidatos à migração não autorizados a permanecer na União Europeia. Bom, nós vamos fazer a correção dos exercícios desse texto, né? Vamos fazer juntos. Questão número 1, lá na página 41. Gente, que fato chama a atenção do leitor quanto às circunstâncias em que se deu o naufrágio do barco no domingo frente ao litoral da Líbia no Mediterrâneo? O fato é de que o barco naufragou depois de ter colidido com um cargueiro português que tentava socorrer aquelas pessoas. Questão número 2. Quais seriam as causas do naufrágio segundo a Procuradoria de Catânia, na Sicília? Uma seria o excesso de pessoas que estavam no barco, e a outra, as manobras imprudentes do capitão do barco ao tentar abordar o cargueiro que tentou socorrer as pessoas. 3. Que argumento legal garante o não envolvimento do cargueiro português no naufrágio do barco no mar Mediterrâneo? Bom, do ponto de vista legal, o que atesta essa não participação desse cargueiro português é a palavra da Procuradoria da Catânia, segundo a qual, abre aspas, não contribuiu em absoluto para o naufrágio, fecha aspas. Número 4. Se a Justiça estima que o número de imigrantes chegue a 850, porque só poucos corpos, né, cerca de 20 alguns, foram recuperados, gente. Embora, né, o número de imigrantes chegue a 850, poucos corpos foram recuperados, por quê? A maioria daquelas pessoas era composta de mulheres e crianças, elas acabaram ficando presas no porão do barco e não conseguiram, né, ser salvas e nem seus corpos apareceram. Número 5. O que estaria motivando todo esse processo migratório no mar Mediterrâneo?
Embora aqui no texto não deixe isso muito claro, nós sabemos, né, que tantas pessoas se arriscam no mar Mediterrâneo para tentar chegar à Europa para ter uma condição de vida melhor, seja porque estão fugindo do seu país que está em guerra, ou porque passam fome no país de origem, ou porque não têm emprego, né? Então eles estão realmente, de fato, em busca de uma situação melhor de vida. Bom, gente, nossa aula hoje termina por aqui. Eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp esse vídeo para que vocês assistam novamente, né? Além de uma folhinha de atividade domiciliar que deverá ser feita para a nossa próxima aula, certo? Então, fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau.